vocês têm um fundo chamado Outfield Capital One e teve um baita de um sucesso. Vocês conseguem falar um pouquinho? A gente está entrando agora no período de desinvestimento dele, né? A gente ainda não chegou no ponto de ter esse baita sucesso, né? Até agora ele é um sucesso relativo no papel, porque as 5 empresas em que a gente investiu fizeram rodadas subsequentes, né? E a gente, né, seja na Tomorrow, na Radar Fit que eu comentei agora, na Cimesh, Final Level e Galaxy, que são 5 investimentos, muito do nosso papel ali, quando as empresas ainda estavam no estágio pre-seed, seed, era de fato levar o empreendedor do 0 para o 1, e aí fazer a nossa saída, fosse num Series B, fosse num evento de saída para um estratégico, né? E até agora a gente não concretizou esse passo da saída, mas as rodadas subsequentes que todas as empresas fizeram, e aí lado legal, todas captando com outros fundos, né? Então a gente conseguiu, nesse trabalho nosso de missionário, né, levar essas investidas para investidores institucionais que já alocam capital, seja em venture capital tradicional, seja em private equity, né? Então dando exemplos aqui, né, a Cimesh e a Radar Fit são investidas pela Domo, o Final Level é investido pela Lens Capital, então a gente conseguiu construir esse relacionamento das nossas investidas com outros alocadores, e nesse processo aí de marcação para cima, né, de novas rodadas e novas avaliações, o portfólio valorizou aí quase 3 vezes até agora, né? Então a gente está no momento agora, entrando no momento de desinvestimento, justamente focando em encontrar a janela de saída para o nosso investidor, para a gente enquanto gestor ali também. Legal, né? Saber que você pode participar desse mundo do esporte e ainda ter o retorno financeiro, porque antes de conhecer um pouco mais sobre o que vocês fazem, inclusive, a minha cabeça mais de torcedor mesmo era sempre, ok, gosto de futebol, né, jogo tênis, enfim, sempre tenho uma vida muito ligada ao esporte, mas eu não colocaria nenhum real em esporte, porque eu tenho medo de investir em alguma coisa que não consigo depois ter regras claras para saber como é que funciona. No futebol especificamente, agora a gente falou da SAF, das regras que tem. A última vez que a gente conversou, você comentou claramente quais são as garantias que se podem. Eu até queria entrar um pouquinho depois nesse detalhe, que eu achei até curioso quais são as garantias nesse mundo. E para quem está assistindo, a gente não entende muito bem, quando a gente fala assim de venture capital, via de regra, a gente está emprestando dinheiro, está entrando com participação em um negócio que ainda não necessariamente está operacional. A gente está mais no início, né? Mais no início daquela ideia, está provando algumas coisas. Quando a gente passa para o ponto do private equity, já é uma empresa onde ela já está operando, lá ela não vai ter capital na bolsa. Por exemplo, e aí quando o Curitiba pode virar uma SAF em 2021 e que vocês decidem entrar, acho que é legal a gente falar um pouquinho dessa tese, porque é muito interessante, né? Inclusive, a gente está gravando hoje, provavelmente eles vão subir a primeira divisão, né? Acabou faltando 5 rodadas ainda. Bate nas madeiras. Mas é o líder, né? Tava vendo antes, falei, olha que bacana. Já que não é um momento tão legal, né? Que São Paulo tomou de 3 do Mirassol, já é um momento legal para falar sobre essa participação aqui no Curitiba e como é que vocês enxergam, né? Como é que, vou entrar lá no Curitiba, vou fazer algumas coisas e depois eu vou ter uma saída e vai gerar um retorno. Explica um pouquinho desse mundo pra gente aí. Boa. Eu acho que aqui você diferenciou bem, né? A nossa cabeça são muito empresas em estágios diferentes, né? Então, o Venture Capital é uma empresa mais inicial, que tem tecnologia embarcada para crescer. Então, os exemplos que o Pedro deu. E aqui, nas SAFs, eu acho que aqui foi meio que um caminho natural, né? Com a mudança da regulamentação e a gente querendo formar uma gestora para que investe na tese do esporte e do entretenimento, o caminho natural de participar de aquisição de compras de clubes. Até o primeiro case, até antes um pouco, que acho que é legal comentar, como a gente chega no Curitiba, um caso antes, que é o caso do Maringá, que é um clube que ele já vinha sendo cliente da Outfield, mas muito mais na vertical de consultoria, então prestando o que o Pedro comentou no começo da conversa de consultoria estratégica. Quando o clube decide se transformar em SAF, já com uma cabeça muito visionária de se preparar para receber rodadas de investidor, a Outfield ajuda ele a preparar toda essa parte legal, e aí é um caminho natural de, a gente acredita na tese, você tem um ativo bom, trazer investidores para esse primeiro ativo.
Então foi um case super legal, que até ele que fez lá, foi um fio condutor ali para a gente chegar no Curitiba. Acho que até é legal comentar do Maringá, quando fez o investimento, ele não tinha divisão nacional. Hoje ele está disputando a Série C do campeonato brasileiro, então assim, ele já teve uma ascensão super forte, e a gente, de novo, depois a gente vai falar bastante sobre isso, de como a gestão profissional, como trazer o capital de terceiros ali começou a subir a régua, e você tem, como você sabe bem, lá a curva J do Private Equity, tem um começo ali, mas depois isso já começa a dar retorno, e a gente já está vendo aonde o clube está hoje. No Curitiba, vocês ainda estão nessa posição do a gente está agora, a gente está até no momento de saída, muito por conta de um eventual ali conflito de interesse pelo Curitiba, né? São 2 clubes da mesma região que disputam o mesmo campeonato regional, então a gente acabou iniciando o relacionamento com a Tricorp, que é uma gestora de private equity tradicional aqui de São Paulo, que ela é muito focada ela não é focada em consumo no geral, mas ela é agnóstica a investimentos de setores. Eles acabaram iniciando a análise de investimento no Curitiba. A gente tem um ótimo relacionamento com os sócios ali. Eles chamam a gente para analisar junto com eles. A gente cria um veículo de co-investimento do Curitiba. E aí vai ali entender a dor. Acho que a gente sempre fala isso, né? Uma coisa é você estar fora olhando a indústria, e depois é você estar dentro de fato do clube, por mais que seja prestando serviço de consultoria, mas estando ali com as rédeas do clube e entendendo a magnitude de um clube como o Curitiba, que é um clube de 1,5 milhão, 2 milhões de torcedores. O clube quando fez a aquisição, ele estava num processo ali, ele estava na Série A. Hoje ele está disputando a Série B, mas como você comentou lá no processo de voltar para a Série A, felizmente. E aqui a nossa leitura de investir nesse tipo de ativo, você tem ali algumas alavancas de crescimento, né? Então, eu acho que aqui uma alavanca macro é muito o direito de transmissão, que depois a gente vai até comentar, né? Você teve, durante esse processo da compra, você teve uma mudança de estrutura econômica, no qual antigamente os clubes eles faziam uma negociação direto com os direitos de transmissão, no caso a Globo, e ao longo desse processo foi formado ali 2 blocos econômicos, né? Um grupo que é a Libra, onde o São Paulo o Palmeiras, vocês têm visto algumas discussões ali, e a Liga Forte União, que é onde o Curitiba se encontra. Qual que é a leitura que a gente fez muito olhando os mercados evoluídos, como o Pedro comentou, de que quando você tem essa formação de bloco, você tem um poder de barganha muito maior dos clubes, e aí, consequentemente, o valor que os clubes recebem aumenta. E também a linha que o Pedro comentou de que hoje poucas coisas você vê ao vivo, e o esporte é uma delas, então cada vez mais esse valor agregado de ter transmissão de esportes tem construído valor. Então a nossa leitura de cabeça de private equity no esporte era ter o benefício de um clube que estava nesse momento de negociação dos direitos de transmissão, e também tem a tese ali de que o clube, como modelo associativo, você tinha muita ineficiência de gestão. Então, até um dos nossos sócios hoje, o Lucas, ele é o CEO do clube, então você tem ali muitas melhorias. A gente brinca que o mato é muito alto, então ali não menosprezando, está sendo um trabalho excelente, você tem muitas melhorias de curto prazo que geram muito impacto. Exatamente. E tem a tese que a gente, aí como brasileiro, você sabe bem, é torcedor, a tese de venda de atletas. O Brasil sempre foi um grande celeiro, então hoje o Brasil é o maior exportador de jogador, e a gente acredita que teve uma mudança de regulamentação, que no passado os empresários eles conseguiam capturar mais esse ganho, né, com a venda dos jogadores. Hoje a legislação está pressionando um pouco mais e concentrando isso mais nos clubes. Então, os clubes que são os formadores, os clubes que conseguem ter o equity ali da venda de grandes jogadores em geral, e a gente acredita que esse mercado não vai mudar muito, né? O Brasil vai continuar vendendo muito jogador, então é também uma alavanca de receita importante para essa tese do private equity dentro da indústria esportiva.